Parabenizar pelo tema, muito importante, relativamente inédito, eu diria, né, importante porque quando nós pensamos dentro do papel nobilíssimo da maternidade, geralmente o nosso olhar se debruça sobre a infância, né. Então a gente fala da missão de ser mãe, dessa responsabilidade de acolher, de amparar, não necessariamente dos filhos do próprio ventre, mas daqueles que nós nos predispomos a maternar, a amar de uma forma cuidadosa e educadora. Mas por vezes esse ser imortal que está incumbido dessa nobilíssima missão, que também tem os seus conflitos, também tem as suas dificuldades e as suas potencialidades, a gente esquece de colocar, né, sobre as mães esse olhar amoroso e protetor. Então, muito oportuna essa lembrança. Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e nos inspire, principalmente nessas reflexões da tarde. E fiquem à vontade para colocar seus manifestos pessoais, perguntas e colocações sobre o tema, que oportunamente a gente vai ter condição de ler, né, e trazer isso à tona. A missão de ser mãe é sempre muito desafiadora, mesmo porque antes do papel social de ser mãe, nós estamos diante de um indivíduo cheio de demandas, sonhos e expectativas, que tem uma história desde a vida presente, desde a sua infância, e também uma história pregressa, pela solidariedade das reencarnações. Inclusive, esse ser que optou ou aconteceu de cumprir esse papel social da maternidade, também precisa se haver com o cumprimento de outros papéis sociais que vão funcionando em simultâneo. Na conjugalidade, se for o caso, no consórcio amoroso, na relação social e familiar, na vida profissional, na vida religiosa, como ser social. E em todos esses espaços, esse indivíduo, que a gente chama de mãe, mas entendendo que é alguém que exerce a função materna, mas que não se restringe, né, a essa função, precisa se haver com os seus conflitos, com as suas questões. E agora, a partir do momento que elege ou que é eleita para essa missão, se predispõe a educar, orientar, acolher e, sobretudo, amar um outro ser. Mas a gente sabe que, às vezes, a maternidade acontece sob circunstâncias imprevistas, não necessariamente tão adequadas até aos próprios sonhos e fantasias daquela pessoa. São mulheres que, por vezes, se tornam mães e havia um grande desejo para isso, mas ao se defrontarem com a experiência percebem que não era exatamente como pensavam. E o que fazer? Um espírito imortal, reencarnante, doravante, voltará ao mundo corporal pelo seu ventre ou nos seus braços, em que esta mulher acolhe no próprio seio este filho, ainda que não o tenha gerado. Estará preparada o suficiente? Como alguém se prepara para ser mãe? Tem escola, tem prova em que a gente passa e é diplomada. A maternidade tem um padrão ou existem múltiplas maternidades em que nós só vamos entender e nos preparar à medida que nós trabalhamos com a experiência? Eu gosto de me recordar, ao pensar na maternidade, na própria missão apostolar. Quando Jesus convida os seus discípulos: "Vem e segue-me", será que eles tinham plena noção da nobre missão a que estavam sendo investidos naquele momento? Eles receberiam também no seu colo, no seu seio, as sementes de vida e esperança que promanavam do Cristo, bem no solo dos próprios corações. E, mesmo sem saber exatamente as cenas que transcorreriam, o que ia acontecer? Eles iam fazer aquelas sementes
serem depositadas nesse solo fértil dos seus corações, irrigadas pelo amor e pela esperança que nutriam na figura de Jesus, iam cultivando essa plantinha nascente do Evangelho, com base na fé, com base na convivência amorosa com Cristo. E aos poucos, essa plantinha muito tenra foi ganhando espaço como uma árvore que vai crescendo e dando frutos. E mais tarde, estes, que eram apenas pessoas simples, passaram a ser os semeadores. E no movimento do cristianismo primitivo, por sua vez, depositar essas sementes de vida e esperança em outros corações. Veja se não é uma fertilidade bem próxima dessa missão. E será que eles sabiam de todas essas repercussões, da importância, por exemplo, que eles têm na nossa vida? Porque graças a esses precursores, alguns que anotaram os registros do que Jesus disse e fez, graças a isso, hoje nós temos na posteridade a oportunidade de realizar sessões de evangelioterapia como essa. Com a maternidade ocorre algo análogo. A gente vai se assenhoreando da missão à medida que os dias vão transcorrendo e que os desafios aparecem. E se for uma gravidez não planejada? Quantos desafios? O medo, a insegurança. Muitas vezes, essa mulher sem uma rede de apoio adequada para ter essa criança. Nos serviços de atendimento às pessoas em condição de rua. Por vezes eu me emociono com a certeza, com a vocação que brilha nos olhos de certas mulheres que passam pelo opróbrio da miséria, que muitas vezes não têm condições de se sustentar, mas que carregam no olhar uma felicidade tão grande de terem sido dignificadas pelo Criador para funcionarem como co-criadoras com Ele, dar a oportunidade a uma criança de vir ao mundo. E por vezes pedem pelos filhos, não por elas, pelos filhos. E eu fico emocionada porque é nossa missão também, enquanto cidadãos, amparar, porque essa infância integra a nossa sociedade. E todos nós precisamos proteger a infância e participar também desse investimento de amor. Ali estão as sementinhas de um mundo novo, um mundo do qual nós participamos, os nossos filhos participam. Mesmo no caso de uma gravidez muito esperada, no momento em que a futura mãe não dispõe desse apoio que tanto necessita, nem todas preservam o mesmo brilho nos olhos. E nos casos, como quando a gente recorda da nossa infância, da nossa relação familiar, e é uma relação completamente desestruturada. Como dar o que nunca teve? Se essa mãe, por exemplo, só experimentou abandono, sofrimento e dor, de forma consciente ou inconsciente dos seus pais, às vezes vivendo a orfandade, porque seus pais foram arrancados da vida muito cedo, antes de que ela, ainda enquanto criança, precisava desse amparo e desse carinho. Como equilibrar suas emoções e lidar com essas ambivalências naturais ao ser humano, envolvendo ou não a questão da maternidade. Como levar adiante a maternidade, com tantas inseguranças e dúvidas sobre o mundo, sobre si, sobre tudo. No meu exercício profissional, por vezes eu ouço mulheres postergando a maternidade por medo do mundo. Patrícia, se eu morrer, como meu filho vai ficar? O mundo só tem violência a oferecer. E aquela visão pessimista, muito carregada, se senhoreia naquele momento, como uma repercussão desse medo, dessa ansiedade, desse sentimento de impotência, da incapacidade de confessar naquele momento a própria fragilidade. Os nossos filhos são para o mundo e são do mundo.
O tempo que nós passamos com eles é um investimento de amor, de educação moral, que os deve tornar melhores para o mundo, para que possam dar ao mundo uma condição mais estruturante e digna, para que colaborem para o aperfeiçoamento de si mesmos, dos outros e do próprio mundo. Mas essa visão depositada nos ombros pequenos de apenas um bebê é difícil para um coração de mãe, que tem tantas dúvidas por vezes, que tem tantos receios. Como lidar, então, com esse sentimento de impotência perante a morte que vem quando Deus assim aquece? E com relação a todas as outras circunstâncias que a gente não pode controlar. A dor de um filho. Aliás, como lidar com a perda de um filho? Percebe como tantas questões? Questões que envolvem também ciúme de si mesmo sobre o filho, dos outros em relação ao filho. Aquele que é merecedor da nossa atenção, da nossa proteção, do nosso cuidado, mas vai ganhando autonomia e independência com o tempo, e a partir de um determinado ponto, a gente precisa exercer o desapego. A humildade também de respeitar o livre-arbítrio que foi conferido ao Pai a cada uma de suas criaturas. Se defrontar com a ideia de que não somos mais indispensáveis, de que nunca devemos esquecer de cuidar dos nossos filhos, mas também de cuidar de nós. Como suportar a ingratidão como pagamento de um desvelo, de uma vida de dedicação e de carinho. Como pensar em receber alguém nos braços sem antes acolher a si mesmo. Então, essas questões propostas nos ajudam a pensar na questão da autoestima enquanto indivíduos e seres imortais, né? Espíritos imortais que nós somos, e sobretudo nesse exercício, nesse papel de ser mãe. Veja como a questão da autoestima é extremamente basilar, importante, não só para a própria mãe, mas também para o filho. E é muito difícil que nós, sendo cristãos, ao abordar um tema desse, como o da maternidade, não recordemos de Maria Santíssima. Afinal, se ser mãe é essa sublime missão de preparar o ser humano para a vida, em Maria de Nazaré nós vemos um modelo perfeito de abnegação, coragem e devotamento. A mãe de nosso Senhor Jesus Cristo mantinha uma fidelidade espiritual acima dos laços consanguíneos de família. Nós encontramos Maria se alegrando e comemorando com Jesus nas bodas de Caná, e a encontramos também chorando, compadecida ao pé da cruz do Salvador, quando ela e o discípulo amado foram confiados um ao outro pelo Senhor. Em Maria nós temos a marcante humildade, a obediência, a devoção ao seu filho. O Espírito Emmanuel diz que Maria de Nazaré é a personalidade sublimada e foi escolhida para desempenhar essa missão complexa e desafiadora da mãe do Messias em sua encarnação missionária. Ela conduziu Jesus menino nesse lar estruturado com base no mais profundo amor, funcionando como esteio desse lar, aquela que lhe deu os primeiros ensinamentos ao Filho de Deus, para que ele pudesse conduzir toda a humanidade. Por um lado, imaginamos nenhuma dificuldade no que tange ao ensino. Jesus, sempre maleável, sábio, obediente, manso, pacífico, senhor de si. Por outro lado, que grande testemunho de amor. Imprimir nesse psiquismo infantil as primeiras marcas de acolhimento e proteção, para mais tarde o Cristo exemplificar a caminhada pelas veredas do amor, do qual foi modelo incontestável.
mas ela precisou suportar as inquietações, receber as influências diretas dos inimigos do Cordeiro, aqueles contrários à mensagem do amor e da misericórdia trazida por Jesus, não obstante todos os méritos e proteção espiritual de que desfrutava. A missão de Maria começa desde o plano espiritual, quando ela aceita fazer parte desta equipe, até a consumação da sua gravidez e do nascimento de Jesus na Terra. E é interessante porque uma das coisas que o anjo diz a Maria é: alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Encontraste graça junto de Deus. E estar cheia de graça implica uma comunhão com o Pai nessa grande missão, para que ao longo dessa vida ela pudesse demonstrar toda a sua fortaleza moral e sua fé inabalável nos desígnios supremos. E por que não dizer que uma maternidade também é um estado de graça, em que funcionamos como co-criadoras com a divindade, para gerar a vida ou para sustentar a vida e dar subsídios com o objetivo de que este ser imortal possa continuar a sua caminhada nessa nova existência. Tão jovem no corpo ela era, mas tão sábia e preparada em espírito, cumpridora da vontade de Deus em todos os momentos, ao ponto de se fazer serva e escrava do Senhor, dizendo a Deus que seria feito na vida dela conforme fosse a sua vontade. Impensáveis seus sacrifícios, a grandiosidade da sua missão. Ela foi capaz de reconhecer e se encantar com os milagres, com as curas e com os ensinamentos de Jesus mais tarde, sem se envaidecer. Sofreu também as dores do seu filho pela incompreensão e abandono de todos, relembrando talvez a profecia de Simeão, quando ela e José levam Jesus ao templo, recém-nascido. Uma espada transpassará tua alma, Maria. Mas ela se submete, irrestrita e incondicionalmente aos desígnios celestes, enquanto nós muitas vezes somos ferrenhos acusadores, contraditores, inconformados, indignados. Racionalmente, talvez seja pouco provável entender Maria de Nazaré. Só é possível alcançá-la pela intuição, pela ordem do sentimento. Nela está alicerçada uma fé inabalável, sem revolta, sempre pronta para amenizar as próprias dores e de todos os outros que encontrava pelo caminho. E seu exemplo de fé deve, sem dúvida, inspirar a todos nós no enfrentamento dessas dificuldades da vida, desses obstáculos, para que sigamos sempre com esperança e muita coragem. Mas hoje, nós faremos questão de destacar um outro aspecto de Maria, talvez pouco falado, em respeito ao nosso tema: a autoestima. Em geral, quando nós falamos sobre a autoestima, a impressão, a ideia, a imagem, a opinião que temos sobre cada um de nós, isso recai sobre um aspecto artificial e externo. Mas a autoestima tem uma profundeza psicológica das mais elevadas. A construção da nossa autoestima começa na infância, quando a gente começa a estruturar a nossa autoaceitação, a autoconfiança, as habilidades sociais, a capacidade de ter empatia e sensibilidade com o outro, olhar para as próprias necessidades e abrir-se, assim, por similitude, também para as necessidades das outras pessoas. É como se nós, efetivamente, vivêssemos em regime de comunhão em prol dessa fraternidade universal, sem esquecer de nós, enquanto seres imortais. A autoestima não tem nada a ver com o apego à própria individualidade, com uma estátua que a gente admira e idolatra. Não tem nada a ver com o cultivo, digamos assim, do nosso próprio ego. A autoestima é profunda, é o amor ao próximo como a si mesmo,
que nós temos desde o Antigo Testamento. Como eu posso amar a este próximo se eu não desenvolvo uma referência de cuidado e amor próprio, auto-amor? Aliás, é por desenvolver esse auto-amor que o ser imortal se coloca, se predispõe a certas oportunidades iluminativas para que distribua essas doses de afeição que para si já são tão estuantes, estendendo-as ao outro. Ou seja, eu só posso dar aquilo de que possuo. E o amor, como sabemos, multiplica-se à medida que nós dividimos e partilhamos, pois fomos criados por Deus, pelo amor e para amar. Isso implica que alguém que tem uma capacidade muito grande de amar, ama muito a si também. Mais uma vez, isso não representa uma idolatria à própria imagem, mas significa que essa pessoa deseja tanto crescer, que os seus bons sentimentos espraiam como o sol se divide em raios para alcançar toda a humanidade. Bons e maus, justos e injustos, todos estamos submetidos ao calor e à luz do astro celeste, queiramos ou não. Em Maria, essa autoestima se expressa na entrega, na certeza, na confiança de que depois que ela cumprisse todas as ações que estivessem ao seu alcance, sob seu controle, tudo mais seria desempenhado pela vontade divina. Ela estaria entregue à vontade de Deus e por isso tão protegida. Então, quando nós a vemos, reconhecemos que essa autoestima se expressa também no cuidado que ela tem em relação não apenas ao seu filho, mas aos filhos do caminho, aos filhos de todas as outras mães, a ponto de Jesus tê-la oferecido à humanidade como mãe de todos nós. Mas como repetir, como ensaiar tal estima a si como a protagonizada por Maria? Em geral, o nosso olhar se deita sobre a infância. É na infância que se fixam em profundidade os acontecimentos. Aliás, desde antes na vida intrauterina, quando o ser se faz participante do futuro grupo familiar do qual renascerá. Nós sabemos que no nosso planejamento reencarnatório, por vezes os seres que irão ser incorporados àquela família passam algum tempo convivendo nessa psicosfera, desde antes, com o objetivo de se aclimatarem psiquicamente aos genitores, aos familiares, se sentirem acolhidos e fazendo parte daquela história, antes inclusive da própria concepção. Então, por esse processo, um processo inclusive que a mãe passou, porque foi criança, e ali foi estruturada essas bases da sua própria autoestima, ela agora gera um filho. E as impressões, tanto de aceitação como de rejeição, serão esculpidas em profundidade, abençoando com amor e segurança, ou dilacerando todo o sistema emocional desse filho, que passará a sofrer os efeitos, de modo inconsciente, da animosidade, por exemplo, a que foi objeto. Então, quando nós estamos falando da autoestima na missão de ser mãe, estamos falando do espírito imortal que se predispõe a essa nobilíssima missão e que precisa reconhecer as suas potencialidades e oportunidades de fazer brilhar a sua luz diante dos homens, como nos diz Jesus, mas a gente também está falando de uma repercussão que se reflete nessa constelação familiar, principalmente em relação a essa vida que é acolhida nesse seio materno, assim como pode estruturar
também pode colaborar para a destruição. Então, a construção de uma infância repleta de amor passa pelo que os seus cuidadores semearam, vitalizaram e transferiram. Não necessariamente fizeram diretamente a esse ser que volta. Os pensamentos, as palavras, os comportamentos. Esses acontecimentos que vigem à volta da criança, direcionados ou não à sua pessoa, exercerão preponderante influência na formação da sua personalidade, podendo torná-la inibida ou extrovertida, jovial ou conflituosa, depressiva, insegura em razão desse ambiente psíquico. Nós sabemos a força do amor. O amor predispõe ao crescimento interior. Por isso a autoestima é tão importante. É uma questão de despertamento e desenvolvimento das próprias potencialidades psicológicas, físicas, espirituais. E talvez a mais grave das privações humanas, uma privação a que nós mesmos nos colocamos, seja justamente da capacidade de amar. Porque se nós fomos criados à imagem e semelhança do amor, essa já é uma vocação inata, mas alguns de nós a reprimimos por medo, por vingança, por ignorância. Amar com clareza, com honestidade, com profundidade. Amar é sempre um potencial imanente do ser humano, que nós escolhemos desenvolver ou não, porque amor é decisão. Amar é querer. Querer esforçar-se, querer ferir-se, sim, porque amar dói, mas abrir-se sempre para novas oportunidades renovadoras. Um dia, de tanto praticarmos, amar será mais fácil do que respirar. Respeitar a liberdade do outro, não querer acorrentá-lo para que nós sejamos apenas o fruto, o alvo, o objeto de amor exclusivo desse outro, mas que ele tenha condições de amar outras pessoas e assim amarmos-nos cada vez mais. Então a bênção de um filho constitui uma significativa conquista para o ser humano, que se deve utilizar do ensejo para crescer e desenvolver os sentimentos superiores da abnegação e do amor. Mas antes de amar ao próximo, mesmo que seja o próximo do nosso ventre, ou do que está nos nossos braços, sob os nossos cuidados, é indispensável amar a si mesmo. Então, a autoestima, como essa imagem e saber de si, é construída a partir de experiências pessoais, das emoções, crenças, comportamentos e dos reflexos dos outros sobre nós. E tem por pilares a capacidade que a gente tem de aceitar com paciência e tolerância o nosso tempo, a nossa capacidade de aprendizado, a nossa capacidade de sentir, aceitar o que nós já conseguimos construir até aqui e com esperança para construir cada vez mais. Tem como pilar a autoconfiança, não ter medo de ser substituído, saber das próprias potencialidades, confiar que pode e que mesmo quando faltem os próprios recursos que o alto provê, quando temos necessidade de realizar, e a capacidade de ter essas habilidades sociais. Uma autoestima bem construída implica num indivíduo que tem facilidade para se adaptar a novas situações, tem maleabilidade para enfrentar aquilo que frustra o seu desejo, consegue se adaptar com as situações, por mais que elas sejam situações adversas. Confia em si e lida bem com os seus próprios pontos de fragilidade, porque se reconhece humano, cuida de si mesmo, é seguro, lida bem com a solidão, com o desapego, sabe dizer não, não nutre culpa. E por essa descrição, a gente observa que a grande maioria de nós tem uma certa fragmentação na nossa autoestima. A boa notícia
é que a autoestima, não obstante suas bases sejam colocadas desde a infância, e lógico, como nós somos herdeiros de nós mesmos, já temos uma bagagem pregressa, essa autoestima mais ou menos fragmentada, mais ou menos estruturada, mas a boa notícia é que, assim como nossa personalidade, sempre há oportunidade de mudar, se o quisermos. Então, o cuidado, né, a negligência que nós tivemos em relação a nós mesmos, até aqui, a partir de um compromisso ético subjetivo, pode ser diferente. Então, a partir de agora, doravante, eu posso assumir a responsabilidade por cuidar do meu mundo emocional, por cuidar de mim como ser imortal, por deixar esse afã de precisar controlar e me apegar àquilo que é transitório e que passa. E assim, viver uma vida mais leve com os outros, mas comigo em primeiro lugar. E ter a capacidade, nesse exercício de maternidade, de ser alguém mais substancial, importante, de estruturar agora que já arrumei a minha, a autoestima de alguém. Porque na raiz de muitos conflitos e desequilíbrios juvenis e até adultos, e até ressumando na velhice, essas distonias quase sempre tiveram origem numa causa transata, nessa vida ou em outras. Os vínculos parentais, eles são absolutamente estruturantes para a constituição subjetiva. Por isso, desde a infância, essa autoestima é estruturada através do modo como somos tratados, principalmente nessas interações familiares primárias. Essa falta de cuidado e de acolhimento pode gerar, por exemplo, uma incapacidade de sentir emoção e de confiar em terceiros, uma espécie de anestesia emocional. Podem gerar inibições, evitações sociais ou o acionamento de certos mecanismos de defesa para nos proteger. E o que fazer quando a gente vai ficando adulto, a partir de então, nos tornando mais nós mesmos e reconhecendo que precisamos voltar a essas cenas do passado para interpretar de outro modo? Como eu posso reconstruir algo que foi quebrado? Revisitando essas cenas que nos ocorreram, agora com maior maturidade, com mais recursos psicológicos, isso naturalmente nos fará reconstruir essas memórias e, o principal, acolher a uma parte de nós mesmos que ficou em desamparo. As emoções reprimidas, tudo que não foi dito, os múltiplos abandonos, a tensão em contatos mais íntimos, o medo de julgamento, de parecer ridículo, essa autocrítica muito severa, a nossa tendência ao isolamento. Nós somos seres afetáveis pelo meio e podemos também e devemos colocar o nosso olhar de caridade, de benevolência, que muitas vezes a gente tem em relação ao outro. Já observou que nós tratamos certas pessoas com tanta predileção e carinho, de um modo que talvez não tratemos nem a nós mesmos. E por vezes, quando flagrados por uma situação de traição, de abandono ou de não correspondência desses dotes de amor do mesmo modo, nos sentimos traídos, ofendidos, magoados, ressentidos. Mas a responsabilidade precípua de amarmos-nos mais do que qualquer um é nossa. E é justamente este modelo de sucesso, digamos assim, que a gente vai transferindo para outras relações. Então, por vezes, as dificuldades que surgem até nesse exercício da maternidade, Joana de Ângeles tem uma expressão que ela vai dizer que muitos pais despreparados para o ministério da maternidade e da paternidade cometem erros graves que influem sobre o comportamento dos filhos e esses filhos se rebelam contra eles. E quando a gente ouve esse tipo de coisa, a gente pensa em algo grave no sentido de espancamento, abandono físico ou psicológico,
abusos de toda ordem. Mas não é necessariamente o espancamento ou abandonar num orfanato, mas às vezes, ao desinteressarmos-nos pela nossa própria vida afetiva, criamos uma condição igualmente perniciosa e grave de dependência pelos nossos filhos, roubando-lhes a autonomia e a independência, como se fôssemos muletas emocionais dos nossos filhos, crendo sinceramente que assim nós estamos amando, mas estamos tirando dos nossos filhos algo fundamental para o seu próprio desenvolvimento psíquico e também espiritual, de ordem moral. A projeção dos nossos conflitos internos nos nossos filhos também podem criar situações absurdamente abusivas que a gente não percebe porque está em meio do conflito não resolvido, mas que podem ter repercussões gravíssimas. Essa nossa autoestima fragmentada pode gerar uma inabilidade de lidar com um psiquismo maleável e tão impressionável quanto de uma criança, facultando a fragmentação da autoestima, por sua vez, dos filhos que a gente cria. As cenas de insegurança, instabilidade, ciúme e sentimento de posse são transferidas nessas relações sempre muito íntimas entre mãe e filho, por vezes gerando grave ansiedade. Eu acompanho casos, né, e isso é relativamente comum, daquelas crianças que têm um choro convulsivo, principalmente no meio da noite, né, e desatam a chorar, e não é nada, não é fome, não é nenhuma necessidade fisiológica não atendida, não é dor, é uma espécie de saudade que nunca passa, é uma espécie de privação emocional, é uma espécie de não saber lidar com as emoções de outro modo, porque ainda não foi atravessado pela fala, e apenas chora. Um choro de desespero, um choro incansável, e dorme depois de estar cansado de chorar. Muitas vezes o que está por trás é uma ansiedade transferida da mãe para o filho. É culpa da mãe? Não podemos dizer isso, mas podemos dizer que falta um cuidado para a mãe. Um cuidado esse que pode ser direcionado através desse cultivo da estima própria. Então, ocupar-se de si não significa egoísmo, não significa deixar de olhar para as necessidades dos filhos, mas é pensar nas necessidades dos filhos, atendendo, em primeiro lugar, às próprias necessidades. Joana também vai dizer que muitos progenitores imaturos, versáteis, esquecem as responsabilidades junto aos filhos para os entregar aos servos remunerados, enquanto se corrompem na leviandade, nessa desenfreada competição da moderna sociedade, que também é uma flagrante baixa autoestima. A gente acha que não. Se a pessoa está sorrindo em redes sociais e se deixa as responsabilidades de lado para curtir, está bem. Nossa, essa pessoa se ama muito. Será? Porque o conceito de auto-amor ou de autoestima ligado às nossas reflexões psicológicas é sumamente diferente desse amor próprio vendido em redes sociais. Para nós, ter uma autoestima elevada ou desenvolver o auto-amor significa eleger para si aquilo que te faz crescer e progredir enquanto espírito imortal. Então, a gente está falando de serenidade, discernimento, lucidez, ampliação das capacidades de amar, leveza nas relações, autoconfiança, aceitação dos próprios processos evolutivos, paciência para consigo, indulgência para com as próprias imperfeições e um desejo muito profundo de ser cada vez melhor. Às vezes, o que a sociedade oferece enquanto distração é uma forma de nos tirar exatamente do foco da construção da autoestima. Mas a promessa, né, não é essa. A promessa é de felicidade infinita, como se fosse possível.
Então é importante nós reflexionarmos sobre isso, porque para a construção ou reconstrução dessa autoestima, é preciso não pretender tudo saber, não querer manter o controle sobre tudo. Talvez uma das lições mais preciosas com a pandemia tenha sido isso. Estávamos muito bem com as nossas programações doutrinárias. Eu me lembro que em março de 2020, né, eu tinha palestra agendada até o fim do ano, já tinha feito o planejamento da clínica para os atendimentos, tinha lives, né, já agendadas, viagens que ia fazer, tudo programado. De repente, e não mais que de repente, vem a pandemia. E uma das primeiras reflexões foi: "Que nada, isso é só passageiro", sabe, uma nuvem que fecha o tempo, daqui a pouco o sol abre, e os casos mais graves, e a coisa se alastrando, e aí a gente foi percebendo que talvez ela demoraria mais para passar do que efetivamente, né, a gente imaginava no início. Então, ali foi um dos diversos eventos que ocorrem na nossa vida, em que ficou atestada, confessada a nossa impotência e a fragilidade do ser humano. Quantas coisas não controláveis, muito mais do que as controláveis, nós estamos expostos e dirigem nossa vida. Então, estamos perdendo tempo e gastando energia psíquica em algo improdutivo quando tentamos manter o controle de tudo. Só estamos nos consumindo. Isso não significa não ter, não assumir responsabilidades e compromissos. É lógico que há atividades que estão sob a nossa incumbência e que devemos manter um controle mínimo para que a coisa não saia do eixo, mas em tudo parcimônia. É preciso também aprender a lidar com a culpa de um modo não paralisante e flagiciante. A culpa é apenas um sinalizador. Acolher o equívoco pelo nosso estado de imperfeição é inclusive humildade. Não permitir que a culpa nos flagelcie. Se estamos num estado de imperfeição, cometeremos erros e precisamos nos responsabilizar por eles para não repeti-los, como dizia Jesus. Vai e segue, cuida-te, para que não te suceda algo pior. Sem culpa paralisante. É preciso entender o nosso próprio processo, ter paciência e tolerância com esse processo, sem se comparar a quem quer que seja. Não se limitar aos próprios erros, nem generalizar os próprios atos. Se eu fiz algo ruim, logo eu sou ruim. Um pensamento completamente disfuncional e tão prejudicial, tão danoso ao nosso psiquismo. Aprender a confiar em si, nas múltiplas possibilidades que nós temos de tentativa e erro, e, sobretudo, nas inúmeras formas de exercer a maternidade. Exercitar a compaixão por si e aos outros, manter sempre sinceridade consigo mesmo, aprender a agradecer e a regozijar-se sempre, como dizia o apóstolo Paulo, e seguir adiante em busca dessa elevação e felicidade. Joana vai dizer: aos pais cabem os deveres impostergáveis de amar e entender até o sacrifício os filhos, instruindo-os e neles inculcando a necessidade da busca de elevação e felicidade. Mas isso só é possível quando nós entendemos a necessidade da busca de elevação e felicidade para as nossas próprias vidas. A gente só consegue amar até o sacrifício quando este amor a nós mesmos é tamanho a ponto da gente se considerar digno de amar também os outros do mesmo modo extraordinário. Então, os desafios propostos não são fáceis. Esse é um trabalho de todos os dias, em que a gente se depara com os desafios e ajusta cada ato, cada pensamento, com o objetivo de que possamos ser
cada vez mais melhores para nós e para os outros. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como disse Jesus, nisso está contido toda a lei e os profetas, tem mais profundidade do que possa parecer. Implica reconhecer-se como um ser espiritual digno de bênçãos, digno de participar desse ministério divino e que também irá educar moralmente outros para que estes também se reconheçam dignos, a fim de que nós possamos cooperar conjuntamente para a construção do reino de Deus no coração de todos os homens. E para finalizar, meus amigos, tem um poema chamado Ave Maria, pelo espírito Amaral Ornelas, na obra Parnaso de Além Túmulo, pela psicografia de Chico Xavier, que diz assim: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que todas as mães que nos ouvem e as futuras mães de filhos gerados ou não possam ser acolhidas por essa figura sublime de Maria e que tenhamos nela sempre um exemplo de amor a si, de amor ao outro e principalmente de amor a toda a humanidade. Que Deus nos abençoe e proteja a todos. Muito obrigada e muita paz.